Sabe, ser uma pessoa transgênero no Brasil hoje é viver um baita paradoxo. Porque ao mesmo tempo que a gente comemora conquistas de direitos que, nossa, pareciam impossíveis há um tempo, a gente também enfrenta uma violência que nos coloca no topo de uma lista mundial terrível. Como é que essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? É o que a gente vai tentar entender agora. Então, a gente ouve muito essa palavra visibilidade, mas na real, o que ela significa na prática? Ser visto na mídia, nas leis, na rua, isso garante proteção de verdade? Garante cidadania plena? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E o ponto de partida para essa discussão toda tem data marcada, 29 de janeiro. Lá em 2004, com a campanha Travesti e Respeito, esse dia virou um símbolo. E não é só uma data para celebrar, não. É um lembrete, todo ano, da luta contínua por reconhecimento e por direitos que, no fim das contas, deveriam ser de todo mundo. E é exatamente aqui que a gente chega no centro da questão, no que a gente pode chamar de paradoxo do progresso. De um lado da balança, a gente tem a lei avançando. Do outro, a realidade nua e crua das ruas, que conta uma história bem diferente e, infelizmente, muitas vezes trágica. Se a gente olhar só para o papel, para o que está na lei, o cenário é até otimista. Pensa só no impacto real dessas conquistas. Poder finalmente ter um documento que diz quem você é, sem precisar passar por uma cirurgia super invasiva, ou ser chamado pelo seu nome num hospital, numa repartição pública. São vitórias gigantescas que devolvem a dignidade e que foram conquistadas a duras penas, lá no STF e no SUS. Mas tem um mais aí, um mais enorme e brutal. Apesar de todos esses avanços legais, o Brasil carrega um título que dá vergonha e que não larga da gente. Desde 2008, nós somos o país número 1, o que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. E para ninguém ter dúvida do tamanho dessa tragédia, dá uma olhada neste gráfico. Os dados mais recentes do Trans Murder Monitoring são de arrepiar. Em um único ano, o Brasil foi o palco de quase 1/3 de todos os assassinatos de pessoas trans que foram registrados no mundo. Para colocar em perspectiva, a cada 10 pessoas trans assassinadas no planeta, 3 foram aqui. É um número absurdo. Ok, mas essa violência não aparece só nos números de assassinatos, né? Ela está ali no dia a dia, em barreiras que impedem uma vida digna. Vamos focar agora em duas áreas que são essenciais para qualquer pessoa: trabalho e saúde. Começando pelo trabalho. Sabe, ter um emprego com carteira assinada, com direitos garantidos, para a população trans, isso é quase como ganhar na loteria. A ANTRA estima que só 4% conseguem essa estabilidade. E os outros 96% ficam na informalidade, no desemprego, na incerteza constante. E esse número frio, 96%, ganha um rosto, uma história quando a gente ouve a Ana Beatriz. Imagina só passar mais de 20 anos sem conseguir um emprego formal. A frase dela é pesada, né? Não tinha mais perspectiva alguma. Isso mostra o tamanho do estrago que essa exclusão sistemática faz na vida de alguém. E aí a gente se pergunta, mas por que é tão difícil? Muitas vezes, a resposta começa lá atrás, na escola. A violência, o preconceito dentro da sala de aula acabam expulsando esses jovens. Resultado, mais de 70% das pessoas trans não conseguem nem terminar o ensino médio. E sem diploma, as portas do mercado formal se fecham. É um ciclo muito cruel. Agora vamos para a saúde. E para entender o problema aqui, a gente precisa de uma palavra-chave, que parece complicada, mas não é: cis-heteronormatividade. Basicamente, é a ideia de que o nosso sistema de saúde foi todo construído pensando num padrão, que só mulheres cisgênero engravidam. Aí o que acontece quando um homem trans está gestando? O sistema simplesmente trava. Ele não se encaixa nos formulários, nos protocolos, na cabeça de muita gente. Ele vira um fantasma. E essa invisibilidade no sistema de saúde gera uma cascata de violência. Começa com o desrespeito ao nome social. Daí passa por profissionais que, por despreparo, fazem perguntas invasivas. Isso tudo pode causar crises de disforia que afetam a saúde mental. E muitas vezes ainda tem a falta de apoio da própria família. Cada passo nessa jornada é uma nova barreira, um novo obstáculo. Mas, olha, apesar de tudo isso, a história não é só de dor e exclusão, não. Tem muita resistência, muita luta e, felizmente, tem avanços. Vamos ver agora como, principalmente na área da saúde, algumas respostas bem concretas estão começando a surgir e a mudar esse cenário. O ano de 2024, por exemplo, foi um marco importante. A gente viu o STF forçando a inclusão de termos neutros em documentos oficiais, o Ministério da Saúde publicando uma portaria que derruba barreiras para acesso a exames e o surgimento de uma iniciativa pioneira e incrível, o programa Transgesta. São mudanças que começam a redesenhar o sistema por dentro.
E uma das inovações mais importantes desse programa é a caderneta do gestante, que não é só um documento para acompanhar a gestação, é muito mais que isso. É uma ferramenta que olha para a pessoa como um todo, sabe? Cuidando da saúde mental, fortalecendo os laços familiares e, talvez o mais importante, treinando os profissionais de saúde para oferecer um atendimento que seja digno, humano. Então, como é que a gente junta todas essas peças? O quadro que se forma é o de uma luta contínua. A violência ainda é uma sombra que assusta, claro. Mas cada avanço, cada nova política é um facho de luz que mostra que um futuro diferente é, sim, totalmente possível. A fala da Ana Beatriz, que a gente conheceu lá no começo, resume perfeitamente essa complexidade. A vida dela mudou, mas ainda não se transformou. A mudança pontual foi o emprego que ela conseguiu. Mas a transformação, que é sair de vez da margem de vulnerabilidade, ter segurança, essa ainda é a meta a ser alcançada. O antropólogo Dan Caio Souza Lemos dá uma definição muito boa para o momento atual. Ele diz que, mesmo que o sistema de saúde não tenha sido pensado para pessoas trans, a gente está vivendo uma experiência de inclusão. É um processo cheio de falhas, com dificuldades, mas é um processo que, apesar de tudo, está avançando. E com isso a gente volta à nossa pergunta lá do início. A visibilidade é, sem dúvida, um primeiro passo essencial, mas não é o destino final. O que ainda falta para que a cidadania de pessoas trans seja plena, e não apenas uma experiência, a resposta para isso está sendo construída agora, e depende de todos nós. Obrigado pela companhia.